Bom dia a todos. Vamos conversar um pouquinho de como é feito a raça Girolando, né? Girolando, uma raça aí que representa hoje em torno de 75% dos animais que estão sob regime de produção de leite. Lembrando que a maior parte dos bovinos do país estão, na verdade, em um processo de produção de carne e a menor parte é produção de leite. Então hoje a gente tem mais ou menos um em cada 4 animais sobre produção de leite, tendo ainda os casos dos animais de dupla aptidão. Dentro desses animais que estão vocacionados à produção de leite, a maior parte deles são girolando no nosso país. Parece que está gravando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estranho isso aqui, somente. Video capture, window capture, display capture, audio e pitch capture. Eu entendo que está colhendo meu microfone auxiliar. Enfim. Vamos lá. Então, dentre as raças de bovinos sintéticas ou compostas utilizadas para a produção de leite, nós temos a raça Girolando, que no caso é 5/8 holandês, 3/8 gir. Ou seja, é como se nós pegássemos ali os 100% da composição genética do animal, né? E dividíssemos em 8 partes, de modo que a maior parte é de holandês e uma menor parte de gir. Mas essa menor parte de gir é suficiente para várias questões, como a complementariedade, que essa gir vai trazendo características de adaptabilidade, resistência a parasitas, joga alguma coisa de barbela aqui, ó, perceba, né? Fica uma barbela intermediária, como também não perde o que a gente espera do holandês, que é a precocidade e a alta produção. Então fica um animal, né, no meu ponto de vista aqui, com a carcaça muito bonita, né, um ângulo de garupa bem melhor do que do gir, ó, já corrige o ângulo de garupa, uma seção de cauda bonita, uma pelagem linda, um ubre maravilhoso, jarretes bem postulados, uma barbela que dá para suportar um pouco mais de calor, mantendo aquela cabeça pequena do holandês, então assim isso ajuda, cabeça leve, bom, né, pescoço delicado. Esse é uma vaca leiteira, então é uma vaca linda esse aqui, e é o que a gente pretende construir como zootecnistas. Nesse processo então de fazer um girolando, a gente tem aí um histórico que deu base para isso. Teve um programa que foi instituído durante o regime militar, que é chamado Procruza, que funcionou de 1978 a 1988, né, que ele é baseado no cruzamento de animais. Em 89 foram definidas as diretrizes para a formação do girolando, né, e uma padronização da raça. Em 1996 aconteceu a oficialização junto ao Ministério da Agricultura como raça. A Girolando, então, hoje é responsável por cerca de 80% do leite produzido no Brasil, em diferentes graus de sangue, tá? A Girolando, ela não se restringe a 5/8 holandês. A gente, desde a meio sangue, já é considerado Girolando, certo? Então, quando se remete à palavra Girolando, a gente observa todas as composições entre giro e holandês. No entanto, visualizando como uma forma de ter um animal mais estável em termos de características, um animal com 5/8 holandês, 3/8 giro. E aí a gente tem o bimestiço, o mestiço, né, do girolando. Então, como é que a gente começa? A gente começa com uma matriz gir, com uma boa matriz. Não tem como fazer uma boa girolando se não for utilizado uma boa genética de gir.
O Gir, diga-se de passagem, é uma raça que tem 2.000 anos de seleção. Então ele sofreu uma intensa seleção genética na própria Índia antes de vir para o Brasil. Deve ser considerado isso. E aí no Brasil ele tem em torno de 30, 40 anos de seleção. O holandês também é um animal de absoluta habilidade de produção, é a principal raça mundial de produção de leite. Então cruzamos esses dois animais e realmente a gente tem um animal de boa qualidade. No caso, se for cruzado uma fêmea 100% Gir com um holandês 100% holandês, nós temos desse cruzamento a obtenção de uma F1, né, de uma cria, que vai ser essa meio sangue. Vai ser 50% Gir, 50% holandês. Tendo essa Gir meio sangue, vamos dizer assim, um lote de novilhas, né? Então, numa segunda geração dentro da fazenda, a gente pode usar mão de sêmen de holandês novamente. Então, dentro desse processo, numa fazenda de produção de leite, a gente pega as Gir, coloca o sêmen de holandês e vai obter meio sangue. E essas meio sangue, se a gente voltar com o sêmen de outros touros 100% holandês, nós vamos obter o animal 3/4 holandês. Então esse é um animal 3/4 holandês, que pode ser uma fêmea ou um reprodutor, que aí a gente então pode pensar em utilizar para fazer o Gir holando, né? Vamos lá ver como é que faz então. Então pronto, estou aqui na terceira geração. Eu pego aquele animal 3/4 holandês, né? 3/4 holandês, e vou inseminar, vou colocar a genética dele de uma meio sangue. Então dentro de um rebanho, na minha terceira geração, né? Perceba, a primeira geração 100% Gir. Segunda geração, meio sangue Gir. Terceira geração, já vindo só com sêmen de holandês, eu passo a ter um rebanho de 3/4 holandês. Nesse rebanho de 3/4 holandês, aí é a hora de eu inseminar com um sêmen de touro girolando, meio sangue holandês. E aí tanto faz qual vai ser o macho, qual é a fêmea, os resultados são muito sutilmente diferentes, Então, num caso em que eu esteja cruzando um animal macho ou fêmea 3/4 holandês com outro animal meio sangue, eu vou obter as seguintes composições, né? Vou obter um lote de animais em que esse cruzamento vai me dar, bom, advindo do animal A, que é esse aqui da esquerda, né? Ele vai me dar um animal que é 3/4 holandês, ou seja, em percentual, 75%. 75% holandês. Beleza. Só que acontece, esse indivíduo, ele não passa 100% da sua genética para as proles. Ele tem que passar metade e a outro animal passa a outra metade. Então, é meio de cada um. Ok. O que a gente pode dizer também que é 50% de cada um, né? Então, se é 50%, então na verdade é meio, né? Meio vezes 75, que é o quanto que ele tem de holandês, e aí eu tenho uma composição. O animal B, ele tem meio de holandês, então também ele vai contribuir com meio, né? Metade do que essa nova geração vai ter de genética vai vir desse animal, e vai ser vezes metade, ou 50%, que é o quanto ele tem de sangue holandês. Vamos ver quanto que dá. Então, no primeiro aqui, esse primeiro animal aqui, ele está trazendo 37,5% de sangue holandês para esse rebanho. Esse outro animal, ele está trazendo 25% de sangue holandês para esse rebanho. Então, esse novo rebanho, ele vai ter uma composição de 62% holandês. Que no caso eu só somei, né? 37 mais 25. E aqui eu tenho, desse novo rebanho aqui, 62% de holandês. Obviamente que ele é mais holandês do que Gir. E aí, como é que a gente faz? Bom, aqui eu defini o holandês. Vamos ver o Gir. Esse animal é 3/4 holandês, 1/4 Gir. Mas esse 1/4, ele só vai transmitir 50%. Então é meio vezes 25, ou meio vezes 1/4.
esse animal vai contribuir com 12% de sangue GIR para esse novo rebanho. E essa animal aqui, ela vai trazer o quê? Vai contribuir com metade da sua genética de GIR. No caso, é 50% GIR, então é 25%. Meio vezes 50 é 25. De modo que esse lote de animais aqui, ó, filho desses dois aqui, vai ter 62% de genética holandês e 37% e meio de sangue GIR. GIR, certo? Nós poderíamos ter feito esse cálculo também utilizando frações. Então não tem muita diferença. Vamos pensar, deixa aqui ó, o cálculo que nós fizemos com percentagem, ok? E vamos fazer esse cálculo com frações. No caso da fração, o gene do holandês é meio vezes 3/4, então dá 3/8. O gene de holandês do animal B é meio vezes meio, vai dar 1/4. E o gene de GIR do animal A, que é aquele 3/4, vai ser 1/8. E do animal B, 1/4. De modo que a gente tem aqui, então, um processo de soma de frações, né? 1/8 mais 1/4. Então, para mim somar frações é fácil, né? Para somar frações, a gente tem que ter um denominador comum e utiliza, então, o MMC. Lembra do MMC? No caso aqui, ó, para esses dois é 8 e 4, vamos tirar o MMC de 4 e 8, né? Então vai com 4 e 8. Dividir por 2, o 4 vira 2 e o 8 vira 4. Dá para dividir por 2 novamente? Dá. Divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, estabilizou aqui a equação. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dá para dividir por 2 novamente? Dá. Então divide mais uma vez por 2, então dá 1. De modo que nós obtivemos 1, 2, 3 números 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2. O mínimo múltiplo comum dessa equação da esquerda é 8. Então a gente coloca aqui 8 dividindo pelo denominador do primeira fração, né? 8 dividido por 8 vezes o numerador da primeira fração, mais 8 dividido pelo denominador da segunda fração, dividido pelo numerador da primeira fração, certo? Multiplicando pelo numerador da primeira fração, que é 1. Então, isso tudo somando e dividir por 8, a gente tem 3/8, tá? Em frações. No caso aqui, de GIR, né? De sangue GIR. Então, esse animal é 3/8 GIR. E agora, se a gente for fazer o MMC para a segunda equação, que é 3/8 mais 1/4, a gente vai chegar ao mesmo MMC, tá? Porque os denominadores são 8 e 4 novamente, tá? 8 e 4 novamente. Então, o MMC vai ser 8, da mesma forma. Então, da mesma forma, a gente coloca o denominador que a gente achou que é comum aos dois aqui na operação de baixo. E eu vou dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 3, 3. Está aqui o 3. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 1 é 2. Está aqui o outro numerador. Então, nesse caso que tem um denominador comum, a gente simplesmente soma os numeradores, dando 5/8. Essa é a composição genética de holandês. Então percebam, aqui a gente acabou fazendo uma equação, utilizando frações, que chegou a 5/8 holandês, 3/8 GIR. Essa é a conformação genética de composição de GIR holandês, em que a gente tem maior estabilidade das características no rebanho. Então esse é o GIR holando que nós desejamos ter no rebanho para fim de padronizações. Estabilidade de pelagens, de conformações, de produtividade, certo? Fizemos tanto em percentual, os cálculos aqui, quanto em frações. Por que a gente está fazendo de várias formas? Porque talvez você pode chegar numa fazenda e não ter um lote ainda para começar do jeito que você quer. Talvez você já tenha lá um animal 6/8, não sei, uma composição genética diferente.
E aí você tem que calcular como que você vai fazer para chegar nos 5/8. Então você tem vários caminhos para chegar nesse girolando dos 5/8. Certo? E aí surge uma dúvida, uma discussão. Usar o componente materno, a matriz, zebu ou taurino? Por exemplo, se fosse começar do zero, começar com um rebanho de fêmeas gir ou um rebanho de fêmeas holandesas? Bom, se a gente estiver no Rio Grande do Sul, no Uruguai, provavelmente a gente tem um rebanho de matrizes holandesas, que já projeta poucas opções, né? A gente vai ter que trabalhar com sêmen de zebu. No entanto, se a gente tiver um pouquinho aqui da região sudeste do próprio Brasil para cima, a gente tende a ter um rebanho de matrizes zebu. Mas a gente tem algumas questões a ser considerada aqui. Por quê? A gente tem na matriz taurina um animal mais precoce. No entanto, mais difícil de manter um lote puro, vamos dizer assim, no plantel. O que nos projeta refletir que é muito mais fácil ter um rebanho de matrizes zebu, gir, ou no máximo meio sangue gir, e aí a gente trabalha com sêmen de taurino, de holandês, certo? É o mais habitual. Eu já discuti com vocês sobre diversas formas de fazer esse cruzamento, né? Então a gente tem aqui animais muito adaptados, com úberes muito bem desenvolvidos, uma conformação leiteira fantástica. E aí a gente tem algumas questões que a gente pode avaliar. Por quê? Nós, como zootecnistas, às vezes nos deparamos com a situação de alguém trazer, olha, esse é um animal girolando. E aí não tem um registro genealógico, não sabe se o pai era meio sangue, se a mãe era gir pura. E aí a gente passa a observar o animal para indicar qual que é a provável composição genética. Por exemplo, o animal que é meio sangue, metade gir, metade holandês, ele tende a manter um perfil de chanfro e de fronte aqui, né? Subconvexo, que é típico do gir. O gir, ele tem esse fronte, né? Digamos assim, convexo. O gir, vamos pensar isso aqui, ó. Então, esse animal, ele ainda reserva essa característica de cabeça de chanfro do gir, porque ele é um animal meio sangue, certo? Quando o animal vem para o 5/8, ele já mantém um perfil retilíneo, reto aqui. É porque aqui ele tem maior parte de holandês e ele já puxa para o holandês. No entanto, se o animal ainda tiver um pouco mais digamos assim, de genes advindos do holandês, que é o caso 3/4, o perfil já fica subcôncavo, ok? Já muito mais parecido com o holandês. Então, observem essas três cabeças aqui, por gentileza. Né? Observem essas três cabeças. É notória a diferença de que essa cabeça aqui, ó, é de um animal meio sangue. Meio sangue. Ele mantém a curvatura de chanfro do gir, ok? Quando esse animal, né, quando o animal ganha um pouco mais genética holandesa, ele vem para um perfil o que? Retilíneo, reto. O chanfro e a fronte fazendo uma linha reta. E de modo que a gente, quando tem uma maior composição de holandês, ó, a gente vê esse pronunciamento da marrafa, né? E aqui um pronunciamento também da ponta do focinho e um abaloamento do chanfro, de modo que o perfil fique subcôncavo, porque tem maior contribuição do sangue holandês. Então, à medida que tem mais sangue holandês, né? Fazer uma seta aqui, ó. Mais sangue holandês, a gente tende a sair do subcôncavo do subconvexo ao subcôncavo. E a gente observa isso também no peito da vaca. Uma vaca meio sangue, vocês conseguem ver o quanto que ela tem aqui de barbela? Ó. Veja o quanto de barbela que ela tem. Então ela tem muita barbela, coisa de zebu. Zebu dá esse tanto de barbela. Ela dá um pescoço mais curto também. Em relação aqui à ponta do processo do externo, né?
a ponta do peito aqui, esse peito pronunciado, e o queixo dessa vaca, ela é mais curta no meio sangue, porque tem maior composição de giro. Lembrem que a vaca holandesa é maior. Então, quanto mais sangue holandês, maior tende a ser esse animal. O que acontece aqui, ó, percebam que esse pescoço aqui tem uma musculatura, né, tem uma força muscular. E quando a gente vem para uma girolanda 5/8, essa força é reduzida. Ele se torna um pescoço mais delicado, mais funcional, uma barbela absolutamente mais curta. Então essas são as características do animal 5/8. Um 3/4 que tem mais holandês, 75% de sangue holandês, é um indivíduo que tem então esse pescoço ainda um pouco mais comprido e ele vai reduzindo, olha, tá vendo essa força de pescoço para ficar uma coisa mais simples, né? Retilínea, vamos pensar aqui, ó, retilínea. E uma barbela bem mais curtinha, olha como essa barbela está bem mais curtinha. Então essas são características de fêmeas que vão tendo maior sangue de holandês e vão perdendo aquelas características de zebu. Também podemos ver pela inclinação, né? A gir são raças, é uma raça de a gir leiteira. É difícil de inclinação de garupa. Então a gente tem aqui uma maior inclinação na meio sangue, porque metade é de gir. E aí a gente tem essa garupa aqui, ó, caída. Na verdade está aqui, mas né, dando uma intenção que ele está caída. Quando esse animal ganha mais sangue holandês, olha só, essa garupa já não fica tão caída mais. Já fica uma garupa melhor. E aí a gente tem uma menor inclinação no 3/4, que é o que tem uma das maiores composições de holandês. Então o 3/4, a garupa já está bem mais corrigida, o que é melhor, tá? Outra coisa, a vulva das vacas. Olha a vaca de holandês, é pequena, pele despigmentada, né? Ela é uma vulva não tão desenvolvida, mas é funcional, não impede que esse animal seja uma reprodutora. Enquanto uma vulva de um agir é enorme, é bem maior, percebem? Ó, ó, daqui para baixo, ó. É muito mais vulva, totalmente pigmentada, totalmente pigmentada. Então a gente também pode separar a vaca em função do quanto que ela tem de sangue giro, o quanto que ela tem de sangue holandês, olhando o ângulo de garupa e olhando como se dá o desenvolvimento da vulva, o órgão reprodutivo externo desses animais. E aí a gente considera o que é mais importante. O que é mais importante? A produção de leite. A produção de leite. Aqui a gente tem dados diversos, como o da Associação Brasileira de Criadores de Girolando em 2014. Os dados dele, ele projeta que a meio sangue teria uma produção de 1.338. E aí a gente calcula aqui, por exemplo, a heterose, né? O Hzão. Onde essa, em função da heterose, ela deve ser maior do que a média dos pais. Então, se ela tem uma mãe gir, né, vamos pensar que seja uma mãe gir de, sei lá, 700 litros, 700 quilos, e um pai, né, que tem uma certa quantidade de produção de leite, de modo que a média do pai tende a ser inferior a, nesse caso aqui, 1.300, onde a gente tem um maior grau de heterose. Muito bem. Saindo da meio sangue, a gente tem a 1/4 holandês, que é a maior parte gir, mas a maior produção de leite regular tem sido atribuído também a 5/8. E isso aqui não é uma regra que não foge, que não está submetida a exceções. Há exceções, em absoluto. Por exemplo, existem casos em que você tem uma holandesa de tão grande produção, um agir de tão grande produção, que você pode ter um meio sangue muito bom. Muito bom. E se você utilizar uma 3/4, né, para fazer os 5/8 aqui, ruim de produção, você pode não ter tanta produção. Hoje, a associação, a maior parte dos indivíduos associados, eles trabalham com o meio sangue, tá? O meio sangue é a composição do girolando mais frequente, mais comum, os dados da girolando projetam isso.
ela tem tido bons índices de produção, talvez correndo um pouco fora desse gráfico aqui. E a gente tem na 5/8 uma estabilidade de característica, como já mencionado aqui. Então esse aqui é um touro, né, GPO. E aí a gente observa que é um touro lindo, né? A gente observa aqui uma cabeça forte, bem desenvolvida. Um cupim que dispensa comentários, né? Um cupim enorme, muito bem colocado sobre a cernelha, muito bem desenvolvido. Um animal compacto, observem como esse animal é compacto. Uma barbela muito desenvolvida. Um prepúcio, né, bem desenvolvido também, nada muito caído, uma disposição de prepúcio adequada, até uma boa musculatura, um ângulo de garupa aí relativamente baixo, mas nada demais. Uma exceção de pernas maravilhosas, dá a entender que é um animal que está confortável e que possui pernas muito fortes. Então, para o animal que vai andar a pasto para consumir capim a pasto é bom. Então, esse touro é o famoso Sansão. Ele vendeu 250 mil doses. É um dos touros de gado leite que vendeu maior número de doses. E ele foi campeão em vários anos das provas de desempenho da Associação de Criadores de Gir, leiteiro. É um animal fantástico, né, que dispensa comentário, quase todo mundo entendeu. Foi campeão vários anos e muitos campeões são filhos e netos dele, certo? É o hexacampeão, né, 2005, 6, 7, 8, 10 e 11. E é tetracampeão do Sumário ABCZ Unesp. Esse é o Sansão. Bom, dentro dessa discussão, a gente percebeu que o Girolando, ele trabalha dentro de uma formação do animal de alta produção. Se nós viermos aqui no site da Girolando, nós vamos encontrar muita informação. A Girolando hoje tem um sistema de registro próprio, técnicos credenciados, né? É a maior associação. Caso você esteja pretendendo adquirir um animal, aqui você consegue fazer uma consulta pública desse animal, ok? E uma série de informações que tendem a contribuir enormemente com a formação dessa raça. Girolando, sobre a raça, associação, diretoria, projeto, fomento Brasil Girolando, revista Girolando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da raça de melhoramento. Acho que não é o suficiente. Então essa aqui, registrando a vantagem de cruzamento padrão. Vamos ver cruzamentos. Então aqui ele trabalhou, ó, o Touro-G na vaca holandesa, o Touro-G na vaca meio sangue, o Bitena 3/4 G, e aí a 5/8 holandês, 5/8 holandês na vaca, e aí puro sintético da raça Girolando. Então a gente tem várias opções, ó, opção A, opção B, opção C, opção D, opção cruzamentos mais usados e assim por diante, tá ok? Então essa é a formação da raça Girolando, uma raça que tem desbravado o Brasil e uma força muito grande. Obrigado.